Bem-vindo a todos, esse é o trabalho de conclusão de curso que busca implementar o ciclo PDCA e a melhoria contínua dentro da linha de produção da empresa Galzerano. Bom, falando agora um pouco a respeito do contexto da empresa e do problema que foi proposto para a gente inicialmente. Bom, a Galzerano é uma empresa que tem diversos produtos no setor de bebês, mas a gente só vai se ater a dois produtos nesse trabalho, que vão ser a banheira Standard 2 e a banheira rígida. Essas banheiras têm uma peça em comum que é o suporte, que é constituído por duas pernas, uma dianteira e uma traseira. E o processo de produção dessas pernas, primeiramente elas passam pela estamparia, onde tem as etapas de corte, dobra e furação. Depois elas vão para o banho e depois seguem para a pintura e para a montagem. Outros objetivos desse trabalho é identificar um plano de melhoria para as principais ineficiências apresentadas inicialmente para a gente na estamparia, que é o acúmulo de peças e a formação de filas, a desorganização de toda a linha e a necessidade do emprego de horas extras para atingir a demanda. Nessa tabela aqui abaixo, nos dados da estamparia, vocês podem ver os principais dados que foram fornecidos para a gente inicialmente. Então, capacidade de cada etapa da estamparia, demanda e os lotes econômicos. Para atacar os problemas citados anteriormente, o grupo escolheu a metodologia do ciclo PDCA. Ele é constituído por uma primeira etapa de planejamento, onde primeiramente busca-se tentar entender os problemas propostos, juntamente à empresa. Logo depois, vamos para uma etapa de desenvolvimento, onde a gente vai tentar desenvolver soluções para esses problemas. E logo depois vai para uma etapa de checagem, onde a gente vai checar os impactos dessas soluções propostas, e depois para uma etapa de agir, onde a gente vai tomar ações imediatas de acordo com os impactos na etapa anterior. É importante frisar que isso é um ciclo, então ele deve ser repetido periodicamente e analisado para se ter o pensamento lean de melhoria contínua dentro da linha de produção. Então, começando pela etapa de planejamento, para entender melhor os problemas propostos para a gente, o primeiro indicador escolhido pelo grupo foi o gráfico de Pareto, né, um gráfico que busca visualizar os problemas que mais geram paradas na linha e priorizar esses problemas e, consequentemente, priorizar soluções para eles. De prontidão, a gente percebe que o setup disparado é o problema que mais gera parada na linha, continua em 83% delas, e que é um grande ponto de atenção para as próximas etapas do ciclo PDCA, já que é a atividade que mais gera perda de eficiência dentro da linha. O segundo indicador escolhido foi o diagrama de espaguete. Ele é um diagrama que busca identificar e mapear os fluxos de matéria-prima e pessoas dentro da linha. As características nesse diagrama de espaguete da estamparia que a gente percebeu foi que ele é desorganizado, que filas do mesmo processo são dispostas em mais de um local e que diversas linhas se cruzam na região principalmente ali da dobra, da furação, das prensas, e isso identifica grande ineficiência na movimentação, indicando uma perda de eficiência produtiva também nesse aspecto. O terceiro indicador escolhido pelo grupo foi o Value Stream Mapping. Ele busca mapear cada etapa de produção do processo e para os cálculos deles, no caso do tempo de ciclo, a gente se baseou nas capacidades fornecidas para a gente. É importante frisar que no caso do corte, como haviam duas capacidades diferentes, uma para cada perna, a gente considerou a média dessas capacidades. Nos estoques intermediários, no caso da matéria-prima, a gente considerou um saldo final de um relatório fornecido para a gente do mês de maio de 2020. No caso das peças intermediárias, a gente se baseou nas peças restantes ao final de um mês, se fossem considerados na produção os lotes econômicos atuais, de maneira a atingir a demanda. Para o cálculo do tempo equivalente desses estoques, a gente se baseou na quantidade de estoque intermediário dividido pela demanda mensal, multiplicada pela quantidade de dias úteis no mês, 20 dias no caso. No cálculo do takt time, a gente considerou o tempo disponível líquido dividido pela demanda. Para o cálculo desse tempo disponível, a gente se baseou num turno de 8,47 horas, numa quantidade de 20 turnos por mês e numa disponibilidade de 97% para o maquinário da estamparia e de 39% para as peças em questão. Dois pontos principais que a gente consegue identificar de prontidão nesse VSM é que a furação é o tempo de ciclo gargalo, é o processo gargalo da estamparia, então ela que vai ditar a capacidade de produção dela, e que o VSM possui um elevado lead time aí de 18,6 dias, então isso indica que os produtos, as peças permanecem muito tempo em filas ou em paradas, e isso pode ser agravado muito pelo setup que a gente viu no diagrama de Pareto. Então as próximas etapas vão estar tentando mitigar esses principais problemas apresentados na etapa de planejamento. Agora entraremos na parte do ciclo PDCA, onde buscaremos desenvolver algumas metodologias para a solução dos problemas enunciados anteriormente. Buscando solucionar os problemas de falta de organização e falta de padrão na linha, encontramos algumas possibilidades de melhoria.
A primeira é relacionada à ferramenta de transporte. Atualmente são utilizados 2 carrinhos diferentes para a movimentação das peças na linha, o que dificulta o controle e o trânsito das peças. Dessa forma, sugerimos a eliminação do carrinho em formato de gaiola e apenas a utilização do carrinho no qual não se empilham as peças, permitindo melhor controle e também evitando amassados nelas. A segunda é relacionada à identificação nas peças. Hoje, elas são produzidas e não identificadas, dificultando a metodologia FIFO na produção. Por isso, sugerimos uma etiqueta que ajude nesse problema e facilite o controle de produção dos lotes. Por último, percebemos um arranjo de layout ineficiente, por isso sugerimos algumas alterações, como pode ser visto na parte inferior do slide. Buscando mitigar o problema de acúmulo de produtos intermediários por toda a linha, analisamos a situação atual do modelo de lote econômico e enunciaremos a definição de um novo modelo, utilizando metodologia contida no livro Operations Management escrito por Nigel Slack. No modelo atual de lotes econômicos fixados em 2.160 peças, notamos que são necessárias 4 entradas nas máquinas, produzindo um aumento mensal no estoque de produtos intermediários de 1.290 peças para cada uma das máquinas e sendo necessárias a utilização de 98 horas para a produção da peça 810192 e de 95 horas para a produção da peça 810193. Além disso, são necessárias cerca de 60 horas do processo gargalo para o atingimento da demanda, considerando as duas peças. Com o auxílio do Excel e da metodologia citada em relatório, encontramos um novo modelo de lote econômico, no qual seriam produzidos 2.669 peças. Neste novo modelo, seriam necessários apenas 3 entradas nas máquinas, produzindo ganhos na variação mensal do estoque, no qual seriam menos 633 peças para cada um dos produtos intermediários em cada máquina. Dessa forma, haveria uma diminuição dos estoques intermediários. Também, neste novo modelo, haveriam ganhos relacionados aos tempos de produção necessários para o atingimento da demanda, representando cerca de 8 horas se somarmos todas as máquinas e cerca de 5 horas para o processo gargalo, considerando isso para cada uma das peças, e também o novo tempo de setup. Desenvolvendo a mesma metodologia para todos os produtos intermediários dessa família, obtivemos que o estoque de produtos intermediários seriam reduzidos em cerca de 26.000 peças. Além disso, representaria uma diminuição de 17 horas na produção dessa família e um ganho de cerca de 10 horas para o processo gargalo. Assim, aumentaria a disponibilidade deste processo. Mesmo assim, percebemos que não seria possível o atingimento da demanda com o tempo disponível passado pela empresa, de 164 horas aproximadamente por mês. Porém, se considerarmos os ganhos apresentados pelo grupo do André, Olavo e Igor, de cerca de 66% de produtividade no processo gargalo, percebemos que seria possível o atingimento da demanda dentro do tempo disponível, evitando que sejam necessárias horas extras. Além disso, consideramos que é de suma importância o acompanhamento real-time dos lotes econômicos, por eles serem diretamente dependentes da demanda. Desta forma, disponibilizaremos um modelo em Excel no qual esses cálculos podem ser feitos. Vale ressaltar que os custos em amarelo, como pode ser visto na imagem da parte inferior do slide, foram estimativas feitas pelo grupo, e se o modelo realmente for utilizado, sugerimos uma revisão nesses valores. Outro fator importante do acompanhamento real-time dos lotes econômicos é a ideia de melhoria contínua proposta pelo ciclo PDCA. Nós estabelecemos 2 indicadores para medir e controlar a eficiência das implementações. O HOP, ou ponto de pedido, nos diz quando é necessário fazer um novo pedido de matéria-prima, ou seja, qual é o nível de estoque que a Galzerano precisa ter para pedir mais material ao fornecedor. Esse nível é de 3.308 peças dos nossos produtos estudados. Outro indicador é o giro de estoque, que nos diz quantas vezes o estoque é renovado. O giro ficou alto, em 26,6. Isso evidencia nossas mudanças de redução brusca do estoque determinadas pelo novo lote econômico. Um outro problema estudado na primeira etapa do PDCA é o alto tempo de setup. Nós desenvolvemos as práticas de SMED, ou troca rápida de ferramentas, lá nos guides passados, para reduzir esse problema. Isso pode ser feito por meio de entrevistas com o operador, listagem e análise de todas as atividades de setup e reuniões para decidir o que está sendo feita ou não de forma otimizada. O que a gente percebeu aqui foi que existe uma grande oportunidade de reduzir o tempo de deslocamento e preparação, pois eles são muito altos, e aí gerando um tempo de setup de quase 40 minutos. E depois de toda a etapa de levantar os problemas e desenvolver esses problemas solucionando ele com algumas ações, a gente entra na nossa última parte do ciclo, que é a fase de checar e agir. Isso é, a gente se reuniu de novo com a empresa para verificar se as medidas foram ou não suficientes.
E aí a gente propôs algumas outras alterações. Afinal, melhoria contínua é exatamente isso, é o hábito de propor soluções, verificá-las e aí sugerir mais mudanças em cima disso, e aí reiniciando o ciclo sempre que necessário. A primeira coisa que a gente checou foi que as práticas do SMED não foram suficientes. Como a gente aproveita aquela nossa oportunidade de reduzir deslocamentos e preparação? Bom, eis aqui a mesa que a gente desenvolveu que busca melhorar isso. O principal ponto positivo nela é que dá para fazer o setup inteiro só com essa mesa. E também não precisa deslocar a peça por 30 metros para aquele ambiente antigo de setup. Essa mesa móvel permite ao operador preparar a máquina do ladinho da furação, com espaço para desmontar, lá na setinha número 1, com gavetas para guardar as ferramentas e uma esteira de tubos de ferro, tipo aquelas de aeroporto, no número 4, com uma abertura ou um furo que permite deslizar essa peça e trabalhar nela sem a necessidade de ficar apoiando a máquina em outras mesas, como antes acontecia. Além disso, essa mesa é hidráulica para aguentar bastante peso. Como o setup agora pode ser feito ao lado da furação, a gente acredita que é possível eliminar 10 minutos do setup. Por quê? Porque a gente diminuiu o tempo de deslocamento e preparação da ferramenta. Assim, o setup que antes era feito em 40 minutos pode passar a durar 30, como a gente vê na tabela. À esquerda é a situação inicial, em que a gente demorava muito tempo com esse deslocamento da peça e com a preparação da ferramenta, e algumas peças até caíam no chão, tinha que apoiar a peça em outras máquinas e tudo mais. E agora, como ela é feita em apenas uma mesa, esse tempo cai muito, principalmente no deslocamento e na preparação. E aí a gente tem uma redução aí de 25 pontos percentuais no tempo de setup antigo para o nosso tempo novo de setup. Outra mudança que a gente propôs é a checagem do novo VSM. Os principais ganhos aqui foram a redução do lead time de 18,6 dias para 13,5 dias, ou quase 27,5% a menos de lead time. O estoque ele caiu bastante também com os novos lotes econômicos. E aí um estoque menor garante uma fábrica mais enxuta e mais organizada. Nossa última parte, a ação, nós vamos recapitular tudo o que progredimos e alguns pontos de atenção. Primeiro a gente buscou tanto com a mesa quanto com o SMED reduzir em 25% o tempo de setup. Depois, estabelecemos novos lotes econômicos para garantir eficiência de custo. Por fim, adotando todas essas medidas e respeitando o planejamento e controle da produção, nós reduzimos o lead time em quase 5 dias. É importantíssimo lembrar aqui que o que a gente fez nesse trabalho é um ciclo, e ciclos são feitos para serem reiniciados. O mais importante aqui é ter a mentalidade de melhoria contínua, sempre levantar os problemas, ouvir as partes envolvidas, traçar um plano de ação e medir os resultados, e reiniciar esse ciclo sempre que possível. Muito obrigado.